o universo da advocacia pública nas autarquias federais. Hoje, Justificando recebe o Procurador Federal Flávio Munakata para nos contar o que é, quais são e qual o trabalho de um advogado público nas autarquias federais. Flávio, é um prazer receber você aqui no Justificando, para a gente contar um pouco para as pessoas que nos assistem o que é o trabalho de um advogado público nesse universo gigante das autarquias federais brasileiras. A palavra é tua, você pode contar para a gente como é que isso funciona. Márcia, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, falar mais um pouco da Advocacia Geral da União, do seu trabalho, principalmente nas autarquias, né? Eu que sou procurador federal, cuja função principal é atuar juntamente na defesa judicial e na assessoria e na consultoria das autarquias federais. Flávio, só para as pessoas terem uma ideia correta, quer dizer, você falou Advocacia Geral da União. Então, você podia dizer como é que a Advocacia Geral da União está organizada e como se insere a Advocacia das autarquias nesse universo? A Advocacia Geral da União hoje é composta de 4 carreiras. Na defesa, na assessoria e na consultoria da administração pública direta, procuradores da Fazenda Nacional e advogados da União. E na administração indireta, portanto, as autarquias, os entes que têm natureza jurídica de autarquias, procuradores do Banco Central e procuradores federais. Portanto, são 4 carreiras e as destinadas à defesa e assessoramento e consultoria das autarquias são procuradores do Banco Central e procuradores federais. E as fundações federais têm natureza autárquica também? Quer dizer, os procuradores federais também fazem a defesa das fundações federais? Perfeito, perfeito. As fundações também. Essa é uma divergência até com o Estado aqui de São Paulo, porque em São Paulo há uma tese jurídica com a qual, aliás, eu não concordo, que as fundações públicas têm natureza privada. Então, é uma coisa meio esquisita, mas eu acho que realmente nessa linha do entendimento das fundações com natureza autárquica, a coisa funciona melhor. Exatamente. Vou citar um exemplo aqui da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, né? Responsável aí pela supervisão, pela proteção dos direitos indígenas, pela demarcação de terras indígenas, e um grande exemplo recente é da demarcação da Reserva Raposa Serra do Sol, no norte do país. Então, as fundações também, né? E Flávio, quantas são as autarquias aí no país todo, hein? São 159 autarquias de todas as naturezas. Então, vou listar algumas e tentar trazer aqui o papel delas, né? Vou citar, por exemplo, a maior delas, que é o Instituto Nacional de Seguro Social. O famoso INSS. O INSS, né? Que administra aí o sistema de seguridade social, previdência, assistência social. Vou citar aqui a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o ANDENIT, o ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Enfim, é um universo bem instigante para quem gosta de advocacia pública. Perfeito. Isso para citar algumas, né? Mas eu poderia falar das universidades federais, a de São Paulo, a do Rio de Janeiro, a de Minas Gerais, enfim, a Universidade Federal do ABC, enfim, são na área da educação também. Temos os Institutos Federais de Ensino e Educação Tecnológica, temos o INEP, que, por exemplo, administra e realiza o Exame Nacional do Ensino Médio, temos o FNDE, responsável pelo repasse de verbas federais para as prefeituras, para que elas investam na educação, né, na merenda escolar, no transporte, enfim, nos serviços de educação dos municípios, através de uma verba que vem do governo federal. Enfim, é uma infinidade muito grande, são 159 autarquias, portanto. E o procurador federal, quando ele presta o concurso para a procuradoria, né, para entrar na AGU, que nessa instituição grande, esse concurso é um concurso para cada uma das autarquias ou é um concurso geral?
É um concurso único, né, em que o procurador pode ser lotado em qualquer unidade da Federação? Da Procuradoria-Geral Federal, qualquer unidade da Federação, e inclusive em procuradorias especializadas. Mas o termo especializado é apenas para uma questão de lotação, né? Que são procuradores que ficam lotados nessas unidades, nas autarquias, para que forneçam subsídios, diretrizes gerais para todos os procuradores do país inteiro que atuem em processos em que aquela autarquia for parte, mas que ela não tenha uma unidade, por exemplo, na cidade em que a procuradoria está localizada. Eu mesmo estou numa procuradoria de uma cidade da Grande São Paulo, e lá a gente, evidentemente, a gente não tem sede de várias autarquias lá na minha cidade, mas nós temos, a sede fica em Brasília, e nós recebemos orientações, subsídios mínimos para atuação nos processos dessa autarquia lá na minha região, lá na minha cidade, nas comarcas da região, nas subseções judiciárias federais da região. Tá, então quem presta concurso para procurador federal, quando abre concurso, ele passa no concurso, ele escolhe a região onde ele quer atuar, porque às vezes tem isso, a gente vê na Justiça do Trabalho, por exemplo, você presta concurso para a TRT da 15ª região, e como é que é na Procuradoria Federal? O concurso único, em que você pode atuar em qualquer unidade da federação, em qualquer das seccionais da Procuradoria Federal, em qualquer das regionais, em qualquer das autarquias, para qualquer das autarquias, atuar, no caso concreto, para qualquer uma das autarquias federais, então é uma gama bastante ampla. E por isso a riqueza do trabalho da Procuradoria-Geral Federal, essa facilidade, É fascinante, né? Porque você tem a possibilidade de atuar em setores estratégicos do Estado brasileiro, né? Perfeito. Do mesmo modo que os advogados da União atuam nos ministérios, né, para a criação, para a escolha das políticas públicas eleitas pelo voto nas eleições, a execução dessas políticas públicas, por questão de especialização, até por questão de especialização, ela é feita pelas autarquias, a execução dessas políticas públicas. Sim. E são os procuradores federais, pelas autarquias, que atuam na implementação jurídica, na formatação jurídica das políticas públicas e depois na defesa judicial, caso elas venham a ser contestadas, né? E também na atuação do dia a dia, né, organizacional assim, das autarquias. Também lida com as necessidades diárias de negócio de compra, para manutenção do órgão, essas, né, coisas que são básicas para o órgão funcionar. Perfeito. Contratos de vigilância de agências do INSS no interior do país, né? Sim. Desde contratos de aquisição de água, aquisição tudo, de material, a gente costuma dizer que desde do papel higiênico da agência do INSS no interior à usina de Belo Monte. Sei. Né, ao leilão da usina de Belo Monte pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Tudo isso esteve nas mãos de procuradores federais. E nas mãos de procuradores federais, sem dúvida. Tanto na implementação dessa política, né, como na defesa judicial. E vou citar um exemplo aqui, recente, do Exame Nacional do Ensino Médio. Né? E houve, por exemplo, cerca de 1.770 ações país afora, com liminares concedidas em alguns casos, e a Advocacia Geral da União, procuradores federais, atuando pelo INEP, conseguiram cassar as liminares, impedir que o Exame Nacional do Ensino Médio, que tem uma data certa para ocorrer, que tem um investimento todo da Administração Pública Federal para a contratação da impressão da prova, do sistema de segurança. Os professores que vão corrigir. Os professores vão corrigir, as escolas, as unidades no território do país inteiro que vão receber os estudantes para a realização dessa prova, os fiscais de prova, enfim. Tudo isso se perderia. Então, haveria um prejuízo bilionário. Então, ações para evitar a suspensão da realização da prova, e depois posteriormente à prova, ações que tentam, por exemplo, mudar critérios de correção da prova, revisitar correção por exemplo, da redação, que é uma das... Sim, é um dos pontos nevrálgicos da prova do Enem, né? Então,
a atuação da Procuradoria Federal, portanto, na formação e depois na defesa dessa política pública, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. E Flávio, uma estrutura tão gigantesca, ela conta com condições de trabalho adequadas para os advogados públicos? Vamos lá, hoje são 7.500 procuradores, membros da AGU, país afora, cerca de 4.000 são procuradores federais. As condições de trabalho não são das melhores, eu vou aprofundar depois, mas só para citar alguns dados, nós temos um orçamento da Advocacia Geral da União, como um todo, as 4 carreiras, de 2,6 bilhões, né? E esse orçamento... Aparentemente poupudo, mas não sei. Aparentemente poupudo, mas veja só. De 2010 a 2014, o incremento a 2015, esse orçamento teve um incremento de 21%, até abaixo dos índices de inflação desses últimos 4, 5 anos. Para efeito de comparação, o orçamento do Ministério Público teve uma evolução de 99% nesse período. Sei. Né? O da Defensoria Pública da União de mais de 400%. Sei. Fazendo uma conta entre o orçamento e o número de membros, a gente percebe que o orçamento por membro da AGU por ano é da ordem de R$66 mil. Então isso contando viatura, motorista para carga e devolução de processos, estagiários, aluguel de prédio, água, serviço de vigilância, luz, informática, a manutenção predial, aluguel de prédios. Sim. E 65 mil, portanto, por procurador por ano. No caso do Ministério Público, essa conta está em R$700 mil por ano. Essa é a grande preocupação da advocacia pública, né, com relação ao aparato de estrutura de trabalho, é que os ex-adversos, vamos dizer assim, tenham uma condição melhor, né, de atuação. Perfeito. O que dá um gap, né? Exatamente. No caso da Defensoria Pública, é da ordem de 430. Orçamento por defensor público por ano. Então, de 430 mil. Portanto, de 65 mil para 430, de 65 mil para 700 mil, é uma diferença monstruosa, mais de 10 vezes no caso da comparação com o Ministério Público e perto de 7, 8 vezes no caso da comparação com a Defensoria Pública. Então, é evidente que há uma disparidade de condições, né? E isso a gente pode tratar mais adiante, mas... Isso tem trazido alguma crise, né, na AGU e um descontentamento, uma manifestação dos colegas? Sim, é por isso que as entidades associativas da Advocacia Geral da União se reuniram para primeiro buscar uma proposta de emenda constitucional que confira à Advocacia Geral da União e que dê a elas os meios de se manter. Né, que é a PEC 82, que confere a autonomia orçamentária, né, e administrativa, a Advocacia Geral da União, a Advocacia Pública, aliás, né, assim como já ocorre com todas as demais funções essenciais da Justiça. Essa PEC permitirá, por exemplo, que a Advocacia Geral da União não sofresse os contingenciamentos, né, e que tem sofrido. Eu vou dar um exemplo, ontem mesmo, a Procuradoria Seccional da União, se não me engano, em Duque de Caxias, teve o telefone cortado. Nós temos a unidade em que eu trabalho já teve aluguéis atrasados, quer dizer, sempre a expectativa de uma ação de despejo, enfim, faltam condições de trabalho, evidentemente, né? O próprio orçamento já fala por si, mas se a gente for ver casos concretos, nós temos unidades muito mal instaladas, país afora, e sem os serviços auxiliares que são necessários, sem carreira de apoio, enfim, ainda há muito por se fazer na Advocacia Geral da União, né? E do ponto de vista de paridade de armas na questão remuneratória também, que é objeto da PEC 443, que a gente... A área federal também está deixando a desejar. Também deixa a desejar, uma disparidade, sim, e que nós vamos buscar no devido tempo corrigi-la, né? É evidente que todos entendem aí a situação pela qual há uma restrição orçamentária, mas... esse momento de crise aí econômica é um pouco difícil de buscar, né? Todos teremos que fazer mais com menos, sem dúvida. Sim. Né? E não será diferente com a Advocacia Geral da União, o momento é de compreensão, mas a própria PEC prevê uma aplicação depois de promulgada de 2 anos.
Então, ou seja, o efeito financeiro dela ainda é muito distante, né? Eu acho que o principal é que a advocacia pública, tanto federal quanto dos estados e dos municípios, elas estão concertadas aí no sentido de um aprimoramento institucional, né? No sentido de que haja um reconhecimento da importância dessa advocacia para a própria rigidez institucional do país, né? Então, acho que é nesse sentido que a gente vai trabalhando e compreendendo aí as dificuldades momentâneas, mas com um norte muito determinado, né, Flávio? Perfeito. Entendo que nesse ponto que você se referiu, a Advocacia Geral da União tem um papel fundamental, porque, queira ou não, do ponto de vista da advocacia pública, é a Advocacia Geral da União que tem que determinar, tem que servir de modelo para as advocacias públicas dos estados, né? E isso houve uma certa demora na conscientização, na percepção dessa realidade que a Advocacia Geral da União tem que servir de modelo para ser replicado ao país afora. Então é isso, Flávio. Olha, infelizmente o nosso tempo aqui está acabando, mas eu quero agradecer demais a tua entrevista. Tenho certeza que um monte de gente ficou com vontade de ser procurador federal, porque aí a gama de possibilidades de trabalho é gigante, muito instigante também, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês na Procuradoria Federal. Agradeço a todos que nos assistiram, que nos acompanhem no Facebook e no Twitter e que se inscrevam no canal do Justificando.